Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Estamos aqui novamente no Rota Rara, um circuito de vinhos nacionais espetacular, que a cada ano fica maior, vem se concretizando na agenda, no calendário de eventos da cidade de Porto Alegre. E eu tô aqui com Carlo Deléo da Poseidon, esse cara eu já conheço os vinhos dele. E eu vou iniciar perguntando o que um dentista foi se meter a fazer vinho. Pois é. Tu já sabe responder isso ou ainda tá procurando a resposta? Não, muita gente pergunta isso, mas a gente elabora a resposta, né? Porque, na verdade, eu conheci esse mundo de fazer vinho em casa em 2009, através justamente de um paciente, um italiano falecido já, que fazia vinhos em casa há mais de 30 anos, porque ele não gostava dos vinhos que ele bebia aqui, enfim, né, desse tipo de vinho mais industrializado, estava acostumado desde criança na Itália a fazer vinho, e aí ele resolveu fazer vinho em casa e ele fazia e me presenteava às vezes com algumas garrafas. Algumas garrafas, confesso que às vezes não eram boas, outras eram muito boas, então havia uma diferença bastante grande, às vezes, de safra ou, não sei, naquela época eu não sabia, hoje eu sei, mas porque sou enólogo, mas naquela época eu não entendia muito bem por que alguns eram ruins e por que outros eram bons, mas eu fiquei absolutamente fascinado com o fato de fazer vinho em casa e a gente fazer uma produção anual, né? Por que não? Para quem bebe vinho seguidamente, e eu desde aquela época bebia vinhos assim praticamente quase todo dia, vinho na refeição, né? Que minha família é de origem italiana também. E aí então o vinho acompanhando a refeição, uma coisa natural no nosso dia a dia. E por que não a gente fazer uma barrica de 300 garrafas para consumir no ano, né? Eu achei sensacional aquilo, não tinha onde fazer na época, não tinha um espaço, morava em um apartamento no Moinhos de Vento. E aí, em 2019, comprei uma casa aqui na Zona Sul, uma casa histórica do bairro, construída em 1939 pelo fundador da Livraria do Globo, pelo José Bertasso, uma casa que já abrigou o Saint-Exupéry, uma casa que Érico Veríssimo ia lá jantar de vez em quando. E é uma casa que a gente fez um projeto de restauro na casa e tinha um espaço subterrâneo perfeito para poder fazer vinhos em casa e eu coloquei em prática isso daí a partir então de 2020, né? Fui estudando desde 2019 por conta autodidata, lendo tudo que era possível, procurando conhecer todas as pessoas desse meio que produziam vinho, ajudando a engarrafar o vinho de vez em quando, a receber a uva de vez em quando. A gente nota que tem uma comunidade, né, de garagistas, de pessoal que faz vinho artesanal, né? Mas vamos lá. Eu conheci o teu vinho por um amigo em comum, né, um médico, querido Fabrício Marcondes. Meu médico, colega de natação. Gente boa pra caramba, e ele levou esse vinho lá em casa e eu falei, cara, pra primeira safra esse vinho tá muito bem feito. Ele foi o primeiro vinho, história, aquele né? foi o primeiro vinho que eu fiz. Que ano fiz. foi isso? Aquela safra era 2021. 21. Então eu me lembro que eu me surpreendi. Falei, cara, fazendo vinho sozinho já nessa qualidade. Mas hoje tu me trouxe um vinho aqui. Já deixa eu mostrar aqui. Como é que é o nome dele, cara? Rajadinha Riesling Renano. É uma nova linha que a gente assim, que a gente dividiu o portfólio por intensidades e tipos de vinho. E tu me falou que teve aí uma mudança aí no teu estilo de vinificação, que é fazer vinhos de menor intervenção. Especialmente uma fermentação também espontânea. É o que a gente tem aqui? É o que a gente tem aqui e foi uma decisão assim pensada e pela qualidade mesmo, sabe? Eu optei não necessariamente pela filosofia. Claro que eu noto uma grande diferença no vinho que eu produzo para um vinho industrializado no meu dia seguinte, né? O pessoal que bebe vinho às vezes reclama, porra, fiquei com ressaca, fiquei com dor de cabeça, fiquei com corpo pesado, tive dificuldade no dia seguinte. Esse tipo de vinho
ele tem uma leveza diferente, tá? Eu noto isso muito, mas não é por isso. Até também é porque eu gostei do resultado mesmo, uma coisa técnica. Cara, eu gosto de vinhos de baixa intervenção, mas ao mesmo tempo sou um grande crítico. Eu tenho facilidade em encontrar, às vezes, algum defeito, alguns asséticos. Eu tenho bastante, sou bastante crítico. E tenho que te dizer que esse vinho tá excelente, cara. Tá muito bom. Tem como fazer vinho de mínima intervenção e com fermentação natural sem defeitos, porque existem quesitos Mas é mais difícil, né, técnicos. É mais difícil, assim, defeito até não acho que seja tão mais difícil, tá? Defeito não. Porque defeito é uma questão microbiológica, é contaminação, Laboratório, teste. é falta de uso de sulfito também, tá? Então, assim, não precisa usar sulfito em grandes quantidades, em quantidades absurdas para a gente garantir que o vinho não vai ficar defeituoso, tá? O vinho que usa grandes quantidades de sulfito são vinhos feitos para serem vinhos que eu chamo a prova de bala, que é para ficar na prateleira de uma mercearia durante 3 anos no sol, que é para aguentar atravessar o Atlântico num container não refrigerado, que é para aguentar ficar numa carreta, numa aduana, durante 2 semanas travada a aduana. Entende? Esse tipo de vinho artesanal feito que vai sair da minha vinícola para tua casa, ele não precisa uma grande quantidade de sulfito para garantir a igualdade. Cara, demais. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. A gente ficaria aqui mais meia hora conversando. Perfeito. Já estão fazendo sinal que acabou o nosso tempo. Mas, para finalizar, como é que acha teu vinho? Dá para visitar o projeto? Como é que compra os teus produtos? Sim, a gente tinha muita visitação. Esse ano eu parei um pouco com as visitações. Estou só vendendo vinho. Mercado mais Rio e São Paulo. Mas venda direto. Instagram tem lá o link caveposeidon.com.br. É a nossa loja virtual. Compra ali, frete grátis, sempre facilitando. Quer buscar o vinho na vinícola direto aqui na Zona Sul de Porto Alegre para conhecer? A gente entrega na vinícola para a gente bater um papo, enfim, e retirar lá o vinho. Riesling Renano Rajadinha, cara. Que baita produto. Obrigado pelo bate-papo. Obrigado. Até a próxima. Valeu, Michael. Valeu.